Olá, pessoas lindas, maravilhosas, que saudade de estar aqui com vocês. Pega a sua bebida de preferência e bora pro vídeo de hoje. Gente, eu adoro café. Quem não me conhece já tá sabendo agora. E se você não me conhece, tá chegando aqui pela primeira vez ou tá chegando nesse conteúdo pela primeira vez, muito prazer, eu sou Milena Paula, eu transformo a sua energia, o seu ambiente e hoje vamos para o conteúdo porque tá incrível. Eu adoro falar sobre esse tema e é um tema que veio com recorrência no mês de janeiro e no mês de fevereiro. Esse tema tá muito em alta nos meus atendimentos. E eu pensei em trazer ele aqui para vocês. Porque algumas pessoas estão sempre no quase e não têm sucesso. E eu vou utilizar um pouco da visão sistêmica para falar sobre isso. Parece que você corre, chega na frente do gol e parece que você chuta e vai para fora, não entra, as coisas não acontecem. O que está acontecendo aí? Se você quiser saber mais disso, me ajuda aqui. Deixa o seu like, compartilha esse conteúdo com alguém que tá precisando ouvir o que eu tô trazendo aqui no dia de hoje e se inscreve aqui no canal, tá? E como é que, se você já se perguntou por que algumas pessoas sempre ficam no quase quando o assunto é sucesso? E eu vou trazer algumas coisas para vocês utilizando a visão sistêmica. Existem padrões invisíveis que podem estar influenciando a sua vida de maneiras que você nem imaginava, tá? E trazendo esse conteúdo, eu me recordei que eu finalizei a leitura de um livro, tô relendo ele de novo, que é esse aqui, ó. Esse é o Leis Sistêmicas na Assessoria Empresarial do Bert Hellinger. Eu já tinha lido, tô lendo de novo. E eu me recordei sempre sobre a parte do sucesso. E como no mês passado, esse mês, eu fiz muitos atendimentos conectados ao tema sucesso, eu quero falar para você sobre o que está acontecendo e quais são esses padrões invisíveis que você não está enxergando e que está ferrando a sua vida e ferrando os seus resultados. Gente, que delícia de café, adoro! E eu preciso trazer uma coisa que é muito importante e que aconteceu comigo. A minha primeira experiência de constelação familiar abordou exatamente esse tema, a minha experiência pessoal, e hoje eu trabalho com isso. É que o sucesso está muito conectado com a nossa mãe, independente se ela foi boa, se ela foi ruim, se você foi criado pela avó, se você foi criado por outra pessoa, se você é adotado. Independente disso, a gente tem muito essa conexão com o sucesso dessa parte da nossa mãe, independente se você conheceu ou não. E eu vou falar um pouquinho das leis que aconteceu comigo e que tem acontecido muito com os nossos clientes. A gente estar num lugar dentro da constelação familiar. Vou colocar o meu exemplo aqui, tá? Peguei uma bonequinha, eu estou aqui, meu pai atrás do meu lado direito, vou colocar aqui, ó, atrás encostado no meu ombro, e minha mãe aqui do lado esquerdo, ó, tá? Para vocês visualizarem isso. Só que o meu pai, ele faleceu muito jovem. Meu pai faleceu, eu tinha 22 anos, e aí eu assumi um lugar ao lado da minha mãe. É como se eu tivesse ficado casada com a minha mãe. Eu ocupei o lugar do meu pai, que não é um lugar correto para mim. Não era um lugar correto para mim. E eu passei muito tempo mais preocupada em estar nesse papel de marido da minha mãe do que viver a minha vida. Há muito tempo eu passei nisso. E nisso, pode ser a mesma coisa que aconteceu, pode ser outra coisa que aconteceu com você. Eu não recebi o sucesso. E as mulheres, geralmente, não são todas. Aí eu vou pegar aqui, ó, o bonequinho que eu dei exemplo como a minha mãe, ó. Que eu tô aqui, minha mãe aqui.
Eu vejo quanto eu herdei dos meus pais. Eu segui os mesmos passos no trabalho dos meus pais de alguma forma. Eu fui para a parte da saúde, na parte ambiental, saúde dos ambientes, e ensinando com constelação familiar ou com todas as outras técnicas do ambiente. Minha mãe era professora. Tenho muita alegria e muita honra de falar isso me emociona. Eu só fui me dar conta disso num evento de constelação familiar que eu participei ali. E dentro disso, a minha mãe era uma mulher muito maravilhosa, com muito conhecimento, mas ela não se permitia ser vista. Ela estava acostumada a dar e não sabia receber. E esse foi um padrão que nós, mulheres da família, temos. Eu lembro da minha avó materna, da minha bisa, mãe da minha mãe, eu conheci, tive a sorte de conhecer a minha bisa. Lembro da minha avó paterna, lembro que eram mulheres extremamente caridosas, bondosas, mas que recebiam muito pouco. Elas sabiam dar e não sabiam receber. E eu ocupei um lugar que não era correto, eu fiquei aqui igual a minha mãe. E chegou um momento que eu me sentia maior que a minha mãe, eu sentia a mãe da minha mãe. Eu tinha que resolver a vida da minha mãe e por um tempo resolvi a vida da minha avó, do meu avô, pai do meu pai, dos meus irmãos, virei esse ser intrometido que fica maior que todo mundo. E eu fiquei numa posição que não era a minha. E o que isso tem a ver com sucesso? Tudo. Eu fugi da vida. Eu fugi da minha história, eu fugi dos meus sonhos. E isso pode estar acontecendo com você de outras formas. E eu fui entender isso. E quando eu parei e olhei para minha mãe e eu vi que eu não era assim e que diante da minha mãe eu recebi a vida dos meus pais. Eu recebi o melhor deles. Eu era pequena e eu fiquei no meu lugar, que eu descobri que era de terceira filha, que meus pais, minha mãe antes no relacionamento com meu pai, ela teve um aborto. E depois veio meu irmão, e depois eu, e depois a minha irmã. E eu sou a terceira, eu não sou nem a segunda, que era o que eu acreditava que eu era. E eu fiquei no meu lugar de terceira filha, e eu fiquei no meu lugar. Eu fiquei pequena para minha mãe, e eu fiquei grande para o mundo. Isso aconteceu comigo, e eu olhei a minha força de tanto conhecimento, e eu voltei a abraçar as histórias da família, das benzedeiras, das mulheres que sabiam as receitas. Gente, eu tenho cadernos aqui de rezos, de receitas, de benzimentos, de banhos, tudo isso minha mãe, minha avó escreveram, a minha outra avó era analfabeta. Mas muita coisa eu fui resgatando com a minha vida, com a minha prima, o benzimento da minha avó paterna, que não sabia escrever. Fui resgatando diversas histórias. E voltei a minha vida para esse ramo, que é o que eu atuo hoje. E o sucesso, ele ficou permitido para mim. Ele ficou possível para mim. Será que isso hoje tá acontecendo com você? Não precisa ser desse jeito, tá? Eu tive um relacionamento muito amoroso com a minha mãe. A minha mãe não sabia ser uma mulher carinhosa, de abraçar, não era o jeito dela. Não era o jeito dela, mas era fazendo uma comida, cuidando do lar. Era um jeito diferente. Se tivesse doente, nossa, não tinha o que ela não fizesse por mim ou pelos meus irmãos ou por qualquer pessoa da família, tá? Então ela se doava muito, tinha essa entrega por parte da minha mãe e tá tudo maravilhosamente bem, não tem problema, mas essa é uma história de sucesso que aconteceu comigo. E eu tenho atendido muitos clientes com a mesma questão, mas às vezes clientes que não tiveram bons relacionamentos com as suas mães, que de alguma forma não receberam das suas mães e não conseguem ser vistos e ainda estão buscando ser vistos pelas suas mães. Gente, não é um, são várias pessoas. Ou de alguma forma não conseguem receber, não aprenderam a receber. Então, quando você começa a entender isso, e esse livro aqui, ó,
que é as leis sistêmicas na assessoria empresarial, porque eu trabalho na maioria das vezes com empresários e trazendo essa parte, ele aborda muito a questão do sucesso e da mãe. O quanto às vezes a gente não olha para essa história, a gente não entende o nosso lugar, ou a gente não tem pertencimento, ou a gente ainda quer ser visto de alguma forma, ou entramos num papel de arrogância que não é o nosso, de ficar maiores que os nossos pais, principalmente que a nossa mãe, principalmente quando a mãe teve pouco estudo, pouca educação, recebeu pouco da vida, principalmente nesse ponto. E a gente fica muito grande perto da nossa mãe. Ou se não, olhar essa história como ela é, sem passar um pano para o que aconteceu de bom ou de ruim, olhando para a realidade e aceitando às vezes receber das nossas avós que vieram depois, ou de alguém que veio depois, e receber de forma saudável. Vou estar excluindo a minha mãe? Não, você vai estar olhando para você e depois você vai seguindo, entendendo que a sua mãe deu o que ela podia dar, não o que você queria que ela te desse. Ela deu o que ela tinha para dar. E às vezes o que ela tinha para você não era o suficiente para você, mas era o que era possível para ela. E ficar tudo bem com isso. Porque você não precisa mais esperar ou cobrar dos outros ou entrar numa postura que não é saudável para você. Então, esse é o tema de hoje. E se você tá buscando uma mudança, algo diferente, eu vou fazer um convite para você agora. Segunda-feira, deixa eu olhar aqui o dia, que eu sempre esqueço o dia. Segunda-feira, dia 19 de fevereiro, às 19h30. Aqui em Paulínia, eu vou ter constelação familiar presencial. E se você quiser assistir ou participar, não é fazer a sua constelação, assistir é vir assistir uma constelação ou participar, você pode ser escolhido, tá? Para ser um representante na história da pessoa. Vai ter constelação presencial aqui em Paulínia comigo. Vai ser uma alegria receber você. Aqui embaixo tem um formulário. Clica, se inscreve, as vagas são poucas porque o espaço é físico, então eu tenho um espaço limitado. E vai ser uma alegria te receber, para que você possa conhecer como é participar de uma constelação familiar, como é olhar uma história de uma outra pessoa, entrar como representante e conhecer um pouquinho desse campo. Se você tiver alguma dúvida, manda mensagem no WhatsApp, vai estar aqui no formulário, tá? Tem a informação, tem o WhatsApp, tudo. Ah, Mi, tô com dúvida, como é que é? Mas se inscreve aqui em Paulínia, tá? Mi, eu queria você na minha cidade, me chama, vamos conversar, porque eu tenho ido para algumas cidades a convite. Mas para isso eu tenho que ter constelação para fazer, tá tudo certo. Vai ser uma alegria estar aí com você, fazendo a sua constelação, mas bora que bora, tá? Gostou desse conteúdo? Deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal que você vai sempre receber conteúdos novos. E olha, quero dizer uma coisa para vocês. Mi, nunca assisti uma constelação familiar, tem interesse de conhecer? Legal, venha. Ah, não sou da sua cidade? Vai em alguma que tem aí na sua cidade. Gente, sempre tem evento de constelação familiar. É sempre uma alegria estar com as pessoas que estão buscando algo muito melhor, tá bom? Um beijo para vocês, um dia iluminado, uma noite estrelada com muita luz e muito amor. Até a próxima. Vem para o nosso encontro e tchau!